Então, glória a Deus. Queridos, vamos ouvir a palavra. Essa é uma palavra bem na medida. Quando você pensar, você já está ceando. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo... Amém, filho? Capítulo de número 15, versículo de número 17. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Amém? Tem uma ministração tremenda lá no Acampa Jovem sobre você influenciar e não ser influenciável. É esse que é o problema da juventude, meu apóstolo. Porque eles são crentes, são para influenciar, mas estão sendo influenciados. Não, você foi criado, levantado por Deus para influenciar. E você vai entender muito bem o que é influenciar. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Ei, vai ser tremendo esse acampo, ó. Vai ser top. Primeiro dia, as primeiras aulas, quando você pisar lá, meu amigo, você vai entender o mistério. Meu Deus. Vamos ler, queridos? 1 Coríntios 15, versículo 17. Vamos ler juntos como igreja? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Leiamos novamente. E se Cristo é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém? Podem sentar, queridos? Em nome de Jesus, nossa bispa orou, estivemos orando, eu sei que Deus vai falar o nosso coração. Essa palavra vai ser bem na medida, irmão, de certeza. Toda vez que eu falo isso, não vai ser. Não, mas vai ser. Mas eu quero, na verdade, ministrar essa palavra ao seu coração. Sabe por quê? Eu estava pensando quando eu estava vindo e me permitindo o Senhor ministrar o meu coração. E às vezes a gente esquece de permitir que o Senhor ministre ao nosso coração. Eu estava me sentindo um pouco aflito, sabe? Um pouco quando eu estava vindo. Eu falei, não, eu tenho que buscar o Senhor para o Senhor me fortalecer. E lá em casa, essa semana, Deus me deu essa palavra e confirmou ainda pela manhã. Mas eu quero falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, mas sobre o poder dessa ressurreição. Mas em que dimensão, no que isso na prática, ela influencia na minha vida. E eu, pensando nisso, eu lembrei, eu já vi até um debate que eu assisti recentemente, onde um rabino queria ouvir do pastor, mas sim, o que a obra de Jesus, ela influencia na vida de uma pessoa, e eles ficaram 3 horas, irmãos, e os pastores perderam uma oportunidade de explicar. Só que eu entendi o que aquele rabino queria dizer. É o que acontece com a gente. Você é cristão, você é servo, você já conhece a palavra, você ora, mas cadê o poder da ressurreição? Onde a gente vê isso? Como isso se manifesta? E isso é fundamental para nós que servimos a Deus, porque senão nós vamos ser crentes só de aparência. Nós vamos ser cristãos que falam de um poder que a gente não vive. E o que é o poder da ressurreição, irmãos? É o poder que levantou nosso Senhor de dentre os mortos. Beleza, apóstolo, entendi, levantou Jesus, mas o que isso influencia na minha vida? Influencia muito a partir do momento que você entende e você começa a praticar o poder dessa ressurreição. Diga amém. A ressurreição ela é um ponto central, queridos, na nossa fé cristã, na nossa fé como discípulos. Porque se eu não provar todos os dias do poder da ressurreição, eu vou esfriar na fé. E depois eu vou falar um pouquinho mais na prática como isso se manifesta. Eu quero só introduzir mais esse tema sobre o poder da ressurreição. Então, se nós pararmos para analisar, eu que já estudei um pouquinho, irmãos, das ciências da religião, o cristianismo é uma das únicas religiões que fala de uma ressurreição. Buda morreu, Maomé morreu, outras figuras, religiosas faleceram, morreram, mas eu não conheço nenhuma no qual ressuscitou. Isso é fundamental para a nossa fé, não só para dizer que você crê ou que eu creio em alguém que ressuscitou, mas dizer que eu sei o que é essa ressurreição na minha vida. E eu quero que você entenda isso hoje,
porque isso vai fazer total diferença na sua vida. E não perca a atenção, fique ligado. Toda vez que você quiser se distrair, fique ligado nessa palavra, porque tem algo de Deus para você. Amém? Então, Paulo não estava mais certo, irmãos, quando ele disse aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque eu preciso entender que existe um poder, diga um poder, de ressurreição, que está proposta para nós, está disponível para nós. E eu quero que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus, para que você possa provar do poder da ressurreição todos os dias. E é aqui que a chave vira, como a bispa falou. Por que muito cristão esfria? Porque Cristo não é mais o centro. Eu estou lendo um livro sobre juventude, que um pastor escreveu. Ele montou um programa para a juventude, porque entre muitos programas que existem para a juventude, e o interessante é que ele montou um programa voltado para a vida da juventude em vários pontos, mas tendo Jesus como o centro. Se Jesus for o centro, irmãos, estar aqui não é chato. Estar no Acampa Jovem não é chato. Orar não é chato. Ler a palavra não é um peso, parece que é um peso, irmãos. Eu falo, jovem, lê a Bíblia, jovem. Irmão, parece que tu está falando chinês com ele. Parece que assim, é uma luta espiritual, irmão. Parece que ele está correndo, ele não consegue pegar a Bíblia. É uma luta. Ele tem tempo para colocar postagem no Instagram, no Facebook, no TikTok, tantos toques da vida. O jovem tem tempo para quê? Para brigar, tem tempo para namorar, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a vida espiritual, não tem tempo para pegar a Bíblia. Tem tempo para estudar, para fazer cursinho, para fazer faculdade. E como é que está a tua vida espiritual? E nós, adultos, irmãos, estamos diferentes muitas vezes? Não, irmãos, parece que é uma luta. Parece que isso aqui, já está passado, a Bíblia não é ultrapassada, é o poder de Deus, irmãos, é a palavra. E essa palavra, ela tem vida. Quando eu entendo a revelação, tudo muda dentro de mim. Eu estou aqui porque essa palavra me transformou, irmãos. Me mostrou que eu tenho que ser uma pessoa amável. Eu não posso carregar ódio. Eu não posso carregar amargura. E Deus me convenceu, porque é o Espírito que convence, irmãos, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é um jargão versicular da Bíblia, mas é uma palavra de poder. Paulo, quando ele fala isso, ele não está escrevendo na carta só para encher mais versículos na sua carta. Aí tem um poder. Se você entender o poder da ressurreição, a sua vida muda. A nossa vida muda. Porque as nossas obras carnais, elas estão mortas. O ódio é uma obra morta. A mágoa é uma obra morta. Não tem poder, tem só poder para destruir. Mas existe um poder, diga amém, que me faz amar, que me faz perdoar, que me levanta quando eu estou triste, para dizer que Deus está comigo. E nós precisamos provar desse poder, diga amém. A ressurreição, irmãos, ela confirma a nossa identidade. Ela confirma a nossa identidade. O que mais? Ela valida a obra redentora na cruz, irmãos. Porque se Jesus apenas tivesse morrido, não existiria cristianismo, porque muitos fizeram coisas boas. O cristianismo seria resumido apenas, meu apóstolo, um sistema moral. É legal essa religião. Poxa, legal. Tem coisas boas. Como toda religião tem coisas boas, irmãos, o budismo tem. Diga de passagem, é uma religião interessantíssima. Mas não tem o poder da ressurreição. O hinduísmo tem coisas boas. Toda religião tem coisas boas. O que o budismo leva? Quebra totalmente a vaidade. Coisa que nós cristãos deveríamos aprender. As mulheres muitas vezes no budismo rasgam a cabeça. A menina é uma briga. Será que eu corto a ponta? É uma briga cristã. Mas elas raspam. Quebra totalmente a vaidade. Elas que são as monjas, né? As monjas budistas. Quebra. Então, diga, a ressurreição eu preciso desfrutar. E ela está disponível. Diga amém. Ela inaugura, irmãos, uma nova criação. Como eu estava falando, para não perder o raciocínio, o cristianismo seria resumido a um sistema moral e apenas mais uma religião. Mas não, é isso aqui que é a diferença.
tudo que está escrito é confirmado por um poder. Porque, por exemplo, o que Buda falou o seguinte: se você renunciar aos prazeres, porque para o budismo o problema é os prazeres, e eu entrar numa meditação para me desligar de todos os desejos, o desejo de matar, o desejo de brigar, o desejo de ser rico, o desejo de ter carro, de ter posse, porque, querendo ou não, o budismo está certo nesse aspecto. Porque é isso que inflama o ser humano. Por que muitos saem da presença? Porque o cara quer bem. Ele quer ter casa, ele quer ter lanche, ele quer bem, ele quer. Ele não tem contentamento. Mas Paulo já resolve esse problema dizendo o seguinte: meu amigo, já tem um carro, se contenta. Tu já tem uma esposa, se contenta com ela, não precisa procurar outra mulher. Aquieta o teu facho. Tu já tem teu dinheirinho na conta, tu já está servindo. Para que vai inventar de ter mais trabalho? Tu já tem um bom trabalho. O budismo tira isso aí, né? Mas o que o budismo falou? Você vai evoluindo, quando você morre, você vai ressuscitando até se você tornar um espírito evoluído. Mas aí não tem como provar. É aí que entra o erro da religião. Buda falou, mas isso aí eu não tenho certeza. No que ele falou antes de morrer, beleza? Mas depois eu não tenho como acreditar, porque ele não ressuscitou. Mas Yeshua ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou. Ele falou: tem vida, eu fui o primeiro a ressuscitar e estou vivo para todo sempre. E tem testemunhas lá em Jerusalém, em outras localidades. Paulo, pessoas que foram mártires por conta do Evangelho. Isso aí é verdade, porque eu vi ele. Centuriões que perseguiram, irmãos, a tradição conta. Vou matar esses cristãos. Quanto mais mata os cristãos, mais aparece. Porque tem um poder. Algo que fala no meu interior. Buda não tem como me confirmar. Se a pessoa vai morrer, vai ficar evoluindo. Isso aí não tem como provar. Ele não ressuscitou. Ele não quitou o corpo dele. Mas eu sei que o meu Senhor, as pessoas viram o corpo dele. E eu sei porque ele se revelou para mim, minha vida foi transformada. E todos aqueles que olharam para ele tiveram a vida transformada. Quantos nessa noite, meu Deus do céu, tiveram a vida transformada por ele? Deu um brado! Meu Deus! Aleluia! Você foi transformado, seu Deus. Estávamos na bebida, estávamos na cachaça, estávamos na droga, estávamos na prostituição. Porque o pecado é gostoso, mas a sua consequência é extremamente amarga. O pecado nos destrói. O pecado, ele tira tudo aquilo que Deus projetou para todos nós. Então, vários autores falam, irmãos, no Antigo Testamento, já foi profetizado sobre o servo sofredor de Isaías 53. Quem lembra de Isaías 53? Que fala do servo sofredor, quando diz ali, irmãos, que ele veria o resultado da sua obra. E ele se alegraria. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um princípio que é estabelecido no Antigo Testamento, que sem o derramamento de sangue, mas de um sangue justo, perfeito, não há remissão. Por que o animal, Deus ali, ele aceitava como remissão pelos pecados no Antigo Testamento? Porque o animal, em tese, ele é puro, ele não tem consciência. Só que aquilo tipificava para um sacrifício perfeito. Então, além do arrependimento, eu precisava entregar o animal. Quem está entendendo isso? Isso é um sistema que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e que no Novo se perpetua com a obra de Cristo. Então, o cordeiro já está sacrificado. Agora eu só preciso entrar com o meu arrependimento. Qual era o problema no Antigo Testamento? Que a pessoa trazia o animal, mas não tinha um arrependimento genuíno. Ela voltava para as suas práticas novamente. E aí a pessoa acostumou, como foi falado hoje na nossa reunião, um dos nossos problemas que a gente acostuma, inclusive é o problema lá de Juízes, irmãos. A tese do livro de Juízes é o quê? Que a gente acostuma demais. Ah, tá tranquilo, vou pro culto, é isso. Não se acostume com as coisas. Mas sabe o que está fazendo isso? Essa cultura atual, porque é muita informação, a gente se acostuma. Não se acostume demais. Ressignifique seus pensamentos, desacelere. Tem um programa, uma terapia, irmão, chamada Dessexualizando a Sua Mente, onde tem um programa que a pessoa segue para tirar todo o comportamento sexual que existe na mentalidade, que esse mundo acaba impregnando na vida de todos que vivem, né, no mundo aqui, né, que estamos aqui.
A influência da sexualidade muito forte, como ter mecanismos, né? Então, os próprios terapeutas estão entendendo, irmãos, é um problema. O problema da cultura hoje é uma luta terrível contra a igreja. E nós precisamos estar vigilantes. Diga amém. Amém? Para a gente caminhar aqui já para o desfecho. O Antigo Testamento falou sobre isso, irmãos. E Paulo, em Romanos 1, versículo 4. Quem pode ler? Romanos 1, vamos ler juntos? Quem pode ler, acompanhar na sua Bíblia aí? Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Tremendo. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Aleluia, diga amém. Pelo poder da ressurreição. Amém? O Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tremendo, irmãos. Veja, aí eu vou concluir aqui em que ponto eu vou chegar. Eu estou só introduzindo aqui, trazendo aqui uma introdução. A ressurreição parece algo simples hoje para nós, que já ouvimos falar como servos de Deus, mas a ressurreição era algo complexo. Por que pregar? Cara, isso aqui é tremendo. Por que pregar, irmãos? Para os gregos, para eles era loucura isso. O corpo não presta, para que ele vai ressuscitar? O que importa é a alma, é o que está dentro. Paulo fala, não, é tudo. É tudo. Tudo conta para Deus. E qual é a nossa dificuldade hoje? Ela não mudou. Quando você prega o evangelho, a pessoa tem resistência. Sabe por quê? Porque ela não crê no poder da ressurreição. Mas a pregação tem poder. Se você desfrutar do poder da ressurreição, ela vai transbordar para outras pessoas. O que dificulta pessoas se converterem é porque nós temos perdido o poder dessa ressurreição, o poder que essa revelação nos traz. E aí onde eu quero chegar com tudo isso é no seguinte. Até os fariseus, no tempo de Jesus, muitos fariseus, uma grande maioria, eles até acreditavam na ressurreição, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias e queria ressuscitar, que era ele. Então, em outras palavras, eles tinham a teoria da ressurreição, mas eles não acreditavam na prática como que isso poderia se manifestar. E aqui que é a mudança de chave. Aonde essa ressurreição ela vai entrar? Na nossa vida de modo prático, trazendo para o nosso dia a dia. São nos seus problemas que você enfrenta. Como que você está enfrentando esses problemas? Você está colocando o poder da ressurreição, você está chorando na presença de Deus, colocando os problemas que você está vivendo e pedindo, Senhor, traz o poder da tua ressurreição sobre esse problema. Cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu orei, hoje, irmãos, orei e falei, Senhor, eu quero provar do poder da tua ressurreição agora. Tira essa aflição do meu coração, tira essa tristeza, tira essa angústia. E quando, irmãos, eu era jovem, né? Jovem até, eu sou jovem, né? 40. Estou jovem ainda, né? Um dia perguntaram se eu era pai da besta. Falei, me acabaram, irmão. Meu Deus. É sua filha? Eu falei, é. Aí foi para acabar, né? Tinha uma irmã aqui, né? Uma olhou para a outra e falou assim, a minha tinha 15 anos, né? A outra tinha assim uns quase 40. Aí falou, fulana, tu tá parecendo uma menina de 18. Aí ela virou e falou assim para ela assim, aí tu me acaba. E tu que tem 25? Ai, obrigada. O jovem pessoa, ai, obrigada, achei que é, né? A 25 é bagunçar com ela, mas não, tinha 40, não, obrigado, né? Mas eu era jovem, mais novo, né? Quantas vezes, irmãos, orei pedindo, Senhor, não quero andar mais em prostituição, não quero errar, não quero pecar, tira isso de mim. Como dizia o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo, mas não quero andar mais nesse pecado. Me liberta, Senhor. Quantas vezes eu fiz essa oração, irmãos, debaixo de lágrimas? E funciona. Funciona. O Senhor arranca. Mas Deus não pode entregar nada, irmãos, para quem não busca.
Isso não é, isso é um princípio do reino. Jesus nunca vai dizer... Irmãos, me diz aí uma passagem, eu ainda não encontrei, irmãos, eu não sei se eu estou lendo a Bíblia errada, mas me diz uma passagem que Deus fez algo por alguém assim, do nada, assim, rapaz, olha, eu acho que eu vou curar fulano. Ele não me pediu, mas eu estou olhando ali, eu acho que ele quer ser curado. Recebe cura. Tem alguma passagem assim? Tem? Olhou assim e falou assim, não fala, eu vou te curar. Bartimeu fica, não, Bartimeu, eu sei que tu quer ser curado, vem. Foi assim que Jesus curou Bartimeu? Como é que foi, irmãos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o clamor do poder da ressurreição. Aquela mulher, irmãos, falou assim, se eu apenas tocar na veste, eu serei curada. Esse é o poder da ressurreição, que você vai em direção ao Mestre. Porque ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Ah, apóstolo, não, isso é mentira. Porque eu estava doente lá no leito e Jesus não foi comigo lá. Eu falei, mas tu chamou? Ele estava lá. Mas tu falou com ele? Tu clamou por ele? Tu pediu? Não. Eu falei, então. Mas ele está vendo, né? Mas tu tem que clamar, porque não é assim que funciona. É pelo clamor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu pergunto, tu faz alguma coisa para alguém que não tem interesse em você? Assim, tipo assim, você chega lá, aí a pessoa não tipo, te trata mal, não fala direito com você. Você faz para alguma pessoa assim? Você pode até fazer por misericórdia, mas por pouco tempo. Você pode fazer um negócio com o fulano, não dá não agradece. Não é recíproco, não tem um comunicado. Eu estava vendo um pouco sobre a cultura mexicana. O mexicano, você não precisa nem falar obrigado, ele percebe pelos seus traços físicos. Se você esboçar, né, fazer uma percepção de que você está agradecido, isso é muito forte na cultura mexicana. Mesmo que você diga obrigado, mas a sua atitude é indiferente, eles ficam meio pé atrás com a pessoa. Então isso até é na cultura. Agora você imagine, meu irmão, Deus é vivo. Jonathan Edwards, um grande avivalista, dizia, irmãos, o que, irmãos? Que Deus é um Deus de relacionamento. E eu e você precisamos experimentar esse poder da ressurreição. Não é só para você achar bonito, legal, Jesus. Não é apenas para isso, é para você desfrutar o poder da ressurreição. Quem está passando problema aí, irmãos? Tem alguém que não está passando problema aqui? Levanta a mão. Diga aí, apóstolo, não estou passando nenhum problema. Quem está passando problema aí? Levante a mão, irmãos. Primeiro passo é você reconhecer. Jesus falou assim, tu quer ser curado mesmo? Quero. Então levanta. É assim, irmãos. E aí você vai desfrutar do poder da ressurreição. Coloque o poder da ressurreição nesses problemas. Não dependa do dinheiro. Não dependa de pessoas, dependa do poder de Deus. Claro que Deus vai usar pessoas, mas confie no poder de Deus. Essa ressurreição tem que ser viva na nossa vida. Não é uma brincadeira, não é só uma coisa de religião. Jesus, ele é vivo, ele provou. Buda não pode provar. Os deuses do hinduísmo, a trindade hinduísta, Brahma, Krishna e Vishnu não podem provar. Nem as deusas mães não podem provar. Allan Kardec não pode provar que o que ele falou que acontece após a morte. Mas o espírito desce, mas se você orar na cabeça, manifesta o demônio. Não é espírito. O demônio sabe até teu CPF. Eu já participei de batalhas espirituais com pessoas que são da Umbanda e pessoas que são do Espiritismo. Tem diferença. Não é o mesmo demônio. O que atua no Espiritismo é uma casta diferenciada. O que atua no Candomblé são os orixás, na Umbanda são os Exus, são as falanges. São outras classes de demônios. Lá no Espiritismo é outro. Ele conversa contigo. O do Candomblé e da Umbanda, ele grita, faz aquele show como acontece às vezes aqui na igreja. Ele quer fazer aquele show. São demônios. O Espiritismo é diferente. Ele quer ser assim, ele conversa com você, ele te confronta. É tipo classe igual Lúcifer.
Como é que ele foi? Ele conversou com Jesus normal, só que na conversa ele estava colocando mentira. Estava colocando suposições para cair. Por isso, muito atento. Demônio não é só quando manifesta e grita, não. É na sutileza, no macro. Epa, essa conversa não está batendo. É na conversa. Muito, muito cuidado. Senhor, vem sobre mim o poder da tua ressurreição, para que eu possa discernir todas as coisas. E tome posse, porque você vai vencer em Cristo. Porque Ele nos prometeu vitória. E Ele estaria conosco todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu abrir? É assim? Deixa eu entrar? Não. Quem tem que abrir, irmãos? A porta de casa abre por onde, irmão? Por fora ou por dentro? Você vai abrir por dentro. Você não vai dar a volta para abrir. Você abre por dentro. Opa, vem Jesus. Abra a porta hoje. Porque você precisa provar, porque senão você vai cansar de ser cristão. Não se engane, tem muito crente nessa noite, irmão. Eu falo pelo Espírito de Deus. Cansaram de ser cristãos, porque não provam mais do poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição é todo dia, é toda hora. Não é só no culto de domingo, não é só no NEF, não é só no qual é todo dia você provando do poder da ressurreição. Sabe, isso é uma luta. Por que fazemos Qualicamp, acampar? Porque o pessoal perde o poder da ressurreição e a gente precisa injetar a unção de Deus novamente ali nas ministrações para dizer o quê? Levanta, meu irmão! E vamos para cima, vamos ganhar vidas. Amém?